Vocês não vão acreditar no que aconteceu no chá de bebê da minha cunhada. Eu estava ali, sorrindo, fingindo estar feliz por ela, quando ela se aproximou de mim na hora de cortar o bolo. Todo mundo cantando, tirando foto, aquele clima de festa. E então ela segurou meu pulso com força, olhou bem nos meus olhos e sussurrou: Camila, preciso te contar uma coisa. Esse bebê que estou esperando, ele é do Rodrigo, do seu marido, não do meu. Gente, eu juro que senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ali, no meio de 40 pessoas com a minha sogra do lado, meu mundo inteiro desabou. Mas o que eu fiz depois, o que eu e mais alguém fizemos, isso mudou tudo. Porque às vezes a vingança vem de onde a gente menos espera. E vocês precisam saber como essa história terminou, porque eu garanto, vocês nunca vão imaginar quem estava do meu lado nessa guerra. Deixa eu explicar como chegamos até esse momento devastador. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, e até aquele dia eu achava que tinha uma vida perfeita. Casada há 5 anos com o Rodrigo, um homem que eu conheci na faculdade e que sempre foi o meu porto seguro. Ele tem 30 anos, é dono de uma loja de materiais de construção aqui em Campinas, e sempre foi aquele tipo de marido que todo mundo elogia. Trabalhador, carinhoso, presente em casa. Nossa família sempre foi muito unida. Todo domingo, sem falta, a gente se reunia na casa da minha sogra, Dona Helena, para o almoço tradicional. Era sagrado. Eu, o Rodrigo, o Bruno, que é irmão dele, e a Letícia, que é casada com o Bruno há 3 anos. A Letícia sempre foi aquela cunhada que eu considerava uma irmã, sabe? A gente conversava sobre tudo, fazia compras juntas, ela me ajudava na loja quando precisava. O Bruno, coitado, é mecânico. Trabalha numa oficina pequena, mas honesta. Sempre foi o irmão mais quieto, mais reservado, mas um cara do bem. Ele e a Letícia pareciam um casal feliz, daqueles que a gente olha e pensa, que amor bonito. Ela tem 26 anos, sempre foi extrovertida, alegre, aquela pessoa que anima qualquer ambiente. Mas tem um detalhe que vocês precisam saber para entender o tamanho da minha dor naquele dia. Eu e o Rodrigo estávamos tentando engravidar há 2 anos. 2 anos fazendo tratamento, tomando hormônio, passando por médico, fazendo exame, e nada. Cada mês que chegava era uma frustração nova. Eu chorava escondida no banheiro, fingia que estava tudo bem, mas por dentro estava me despedaçando. E aí, 3 meses antes daquele chá de bebê maldito, a Letícia chega toda radiante num domingo de almoço e solta: Gente, estou grávida! A família toda em festa, minha sogra chorando de alegria, o Bruno sem acreditar. E eu ali, com um sorriso forçado, parabenizando ela enquanto meu coração sangrava. Porque enquanto eu não conseguia engravidar nem fazendo tratamento, ela conseguiu sem querer, como ela mesma disse. Agora vocês entendem por que aquela revelação no chá de bebê foi como uma punhalada? Mas esperem, porque o que eu descobri depois sobre essa gravidez sem querer foi ainda pior do que imaginei. Depois que a Letícia anunciou a gravidez, nossa dinâmica familiar mudou completamente. De repente, todos os domingos viraram uma sessão de "Vamos falar do bebê". Minha sogra não falava de outra coisa. O Bruno estava nas nuvens planejando o quartinho. E eu me tornei uma expert em fingir felicidade. O que mais me machucava era ver o Rodrigo. Ele ficava empolgadíssimo falando sobre ser tio, dando palpites sobre nomes, oferecendo ajuda para reformar a casa deles. Às vezes eu pensava, por que ele não demonstra essa empolgação quando falamos sobre ter nosso próprio filho? Mas eu engolia seco e continuava sorrindo. A Letícia começou a ficar estranha comigo. Antes a gente conversava sobre tudo, mas depois que ela engravidou, parecia que ela evitava ficar sozinha comigo. Quando eu perguntava sobre o bebê, sobre como estava se sentindo, ela dava respostas curtas e mudava de assunto. Eu achava que era coisa da gravidez, aqueles hormônios deixando ela mais sensível. Mas teve um domingo que me chamou a atenção. Estávamos todos na sala da Dona Helena quando o Rodrigo comentou algo sobre fraldas serem caras. A Letícia olhou diretamente para ele e disse: Você vai descobrir isso em breve. Todo mundo riu, pensando que ela estava brincando sobre ele ser tio, mas eu notei algo no olhar dela. Era como se fosse uma mensagem só para ele. Comecei a reparar em outras coisas pequenas. O Rodrigo sempre oferecia carona para a Letícia quando o Bruno estava trabalhando. Ele sabia exatamente quando eram as consultas médicas dela. Uma vez peguei ele comprando vitamina para gestante na farmácia e quando perguntei, ele disse que era para ajudar a cunhada. Achei estranho, mas não desconfiei de nada demais. O chá de bebê foi ideia da minha sogra, claro. Vamos fazer uma festa linda para receber nosso primeiro neto. Eu me ofereci para ajudar na organização, porque, bem, era o que se esperava de mim como cunhada.
Passamos semanas planejando tudo. Decoração rosa e dourada, bolo de 3 andares, 40 convidados entre família e amigas. Na véspera do chá, a Letícia me ligou chorando. Disse que estava nervosa, que não sabia se merecia toda aquela festa. Eu, como a cunhada compreensiva que sempre fui, passei 1 hora no telefone acalmando ela, dizendo que era normal ficar emotiva na gravidez. Se eu soubesse o que ela estava realmente sentindo naquele momento, se eu soubesse que aquelas lágrimas eram de culpa, não de nervosismo. Mas às vezes a verdade demora para chegar até nós, não é mesmo? E quando chega, ela vem de uma forma que a gente nunca esperava. O dia do chá de bebê chegou e estava tudo perfeito. A casa da Dona Helena estava linda, decorada com balões rosa e dourados, flores por toda parte, aquelas plaquinhas fofas com frases sobre bebês. Eu tinha chegado cedo para ajudar nos últimos preparativos e, sinceramente, estava me sentindo bem. Tinha decidido que ia aproveitar o dia e torcer genuinamente pela felicidade da minha cunhada. As convidadas começaram a chegar por volta das 14h. Amigas da Letícia, primas, vizinhas, colegas de trabalho, todo mundo animado, tirando foto, elogiando a decoração. A Letícia estava radiante com um vestido rosa claro que destacava a barriguinha de 5 meses. O Bruno não parava de sorrir, orgulhoso da esposa. E o Rodrigo... Bem, o Rodrigo estava sendo o cunhado perfeito, ajudando a servir, conversando com todo mundo. Mas eu comecei a notar coisas estranhas. A Letícia evitava olhar diretamente para o Rodrigo. Quando ele se aproximava para oferecer alguma coisa ou fazer algum comentário, ela ficava visivelmente tensa. E ele... Gente, ele estava agindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Muito solícito, muito preocupado com ela. Perguntava se ela estava se sentindo bem, se precisava de alguma coisa, se não estava cansada. Teve um momento que ele trouxe um copo d'água para ela sem ela nem pedir. E quando entregou, os dedos dele se tocaram por alguns segundos a mais do que o normal. Eu vi. E vi também o jeito que ela olhou para ele naquele momento. Não era um olhar de cunhada para cunhado. A festa estava no auge quando chegou a hora dos jogos. Fizemos aquela brincadeira de adivinhar o tamanho da barriga, de descobrir comida de bebê pelo cheiro, todo mundo rindo, se divertindo. Mas eu notei que sempre que alguém fazia uma piada sobre quem será que o bebê vai puxar, a Letícia ficava desconfortável. Aí chegou o momento do bolo. Um bolo lindo de 3 andares com decoração de chá de bebê. Todo mundo se reuniu na sala, cantando parabéns, tirando foto. A Letícia estava na frente com a faca na mão, sorrindo para as câmeras. Eu estava do lado direito dela, o Bruno do esquerdo e o Rodrigo logo atrás. Foi quando ela começou a cortar o primeiro pedaço que aconteceu. Ela olhou para mim e eu vi que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Pensei que fosse emoção do momento. Aí ela segurou meu pulso. E, gente, ela apertou com força. Se inclinou para o meu ouvido e sussurrou aquelas palavras que mudaram minha vida para sempre. Todo mundo ainda estava cantando, batendo palma, tirando foto. Ninguém percebeu nada. Mas eu senti como se o mundo tivesse parado de girar naquele exato momento. Quando a Letícia soltou aquela bomba no meu ouvido, eu simplesmente congelei. Por alguns segundos, não consegui processar o que tinha acabado de ouvir. Todo mundo ainda estava cantando, batendo palma. E eu ali, segurando um pedaço de bolo que parecia pesar 1 tonelada na minha mão. Olhei para o rosto dela e vi que não era brincadeira. Os olhos dela estavam desesperados, como se ela tivesse guardado esse segredo por tanto tempo que estava sufocando. Aí olhei para o Rodrigo, que estava logo atrás dela, e juro que vi a cor sumir do rosto dele. Ele tinha ouvido também. Consegui manter a compostura por mais alguns minutos, distribuindo bolo, sorrindo para as fotos, mas por dentro eu estava em pânico total. Minha mente estava a 1000 por hora. Como assim a do Rodrigo? Quando isso aconteceu? Por quanto tempo? O Bruno sabe? Quando finalmente consegui me afastar da multidão, fui direto para o banheiro da casa da Dona Helena. Precisava de um momento para respirar, para tentar entender o que estava acontecendo. Mas não deu nem 2 minutos e o Rodrigo apareceu batendo na porta. Camila, abre a porta, a gente precisa conversar. A voz dele estava tremendo. Abri a porta e ele entrou, trancando atrás dele. Olhei bem no fundo dos olhos dele e perguntei: é verdade, Rodrigo? Esse bebê é seu? Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Chorar, gente! Eu nunca tinha visto meu marido chorar. Camila, eu posso explicar. Foi só uma vez, eu juro. Foi num momento de fraqueza. Só uma vez? Eu quase gritei. Mas me controlei porque tinha gente na casa toda. Rodrigo, ela está grávida de 5 meses.
Como assim só uma vez? Ele continuou com aquela conversa de que tinha sido um erro, que estava arrependido, que me amava. Mas eu não estava ouvindo mais nada. Minha cabeça estava explodindo com 1000 perguntas. Como eles conseguiram esconder isso? Quantas vezes eles se encontraram? Onde? Quando? Enquanto eu estava fazendo tratamento para engravidar, ele estava engravidando minha cunhada? O pior de tudo era pensar no Bruno. Aquele homem bom, trabalhador, que estava radiante de felicidade pensando que ia ser pai. Como a gente ia contar para ele? Ou melhor, será que a gente ia contar? Saí do banheiro sem falar mais nada com o Rodrigo. Voltei para a festa como se nada tivesse acontecido, mas cada sorriso que eu dava doía fisicamente. Ver o Bruno orgulhoso, mostrando as fotos do ultrassom para todo mundo, falando sobre como ia ensinar o filho a jogar futebol. A festa terminou por volta das 18 horas. Todo mundo foi embora feliz, comentando como tinha sido lindo, como o bebê ia ser abençoado. E eu ali, despedindo de cada pessoa, agradecendo pela presença, enquanto por dentro estava morrendo. Mas vocês sabem o que é pior que descobrir uma traição? É descobrir que ela é ainda maior do que você imaginou. Naquela noite foi a pior da minha vida. Chegamos em casa e o Rodrigo tentou conversar comigo, mas eu não conseguia nem olhar para ele. Fui direto para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Passei a madrugada inteira acordada, olhando para o teto, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O celular do Rodrigo sempre virado para baixo. Ele saindo mais cedo para o trabalho e chegando mais tarde. Aquelas reuniões que apareceram do nada na agenda dele. Como eu fui tão cega? Decidi investigar. Uma manhã, quando ele estava no banho, peguei o celular dele. Gente, o que eu encontrei ali me destruiu completamente. Conversas com a Letícia que datavam de 8 meses atrás. 8 meses. Não tinha sido só uma vez, como ele disse. Tinha sido um caso de meses. As mensagens eram de partir o coração. Ele dizendo que estava confuso, que não sabia o que fazer. Ela dizendo que se sentia culpada, mas que não conseguia parar. Eles marcando encontros quando o Bruno estava trabalhando. Ele levando ela em consultas médicas. Meu próprio marido acompanhando a gravidez do filho dele com outra mulher enquanto eu chorava todo mês quando minha menstruação chegava. Teve uma conversa que me marcou para sempre. Ela perguntando: "E se a Camila descobrir?" E ele respondendo: "Ela não pode descobrir. Isso ia destruir a família toda." Destruir a família? E eu? Não fazia parte dessa família? O pior foi descobrir que eles tinham transado na nossa própria casa, na nossa cama, enquanto eu estava no trabalho. Tinha uma mensagem dele dizendo: "A Camila vai ficar até tarde na loja hoje, vem aqui." Gente, eu vomitei. Literalmente vomitei quando li isso. Mas o que mais me chocou foi descobrir o motivo da Letícia ter me contado tudo no chá de bebê. Nas últimas conversas ela estava desesperada. Dizia que não aguentava mais mentir para o Bruno, que se sentia horrível vendo ele feliz com uma gravidez que não era dele. Ela queria contar tudo, mas o Rodrigo implorava para ela ficar quieta. Aí eu entendi. Ela não me contou por remorso ou por consideração comigo. Ela me contou porque queria se livrar do peso da culpa. Queria que eu tomasse a decisão de explodir tudo, para ela não precisar ser a vilã da história. Durante uma semana inteira fingi que estava tudo normal. Sorria para o Rodrigo, conversava sobre coisas do dia a dia, mas por dentro estava planejando minha vingança. Porque uma coisa eu tinha certeza: eles não iam sair impunes dessa. Foi quando eu tive uma ideia. Lembrei que em 2 meses teríamos o chá de fraldas. Outra festa da família. Mais gente reunida. Mais celebração dessa gravidez maldita. E foi aí que eu pensei: se eles querem festa, eu vou dar uma festa que ninguém nunca vai esquecer. Mas antes de colocar meu plano em ação, eu precisava de um aliado. E vocês não vão acreditar quem se tornou meu parceiro nessa vingança. 2 semanas depois do chá de bebê, eu estava no supermercado quando esbarrei com o Bruno. Ele estava comprando coisas para o quartinho do bebê. Tinta, pincéis, aqueles adesivos de parede fofinhos. O sorriso dele era tão genuíno, tão puro, que meu coração apertou. Como eu ia destruir a felicidade daquele homem? Mas aí ele começou a conversar comigo sobre a gravidez, sobre como estava ansioso para ser pai, sobre os planos que tinha para o filho. E eu percebi uma coisa estranha. Ele falava sobre o filho com uma naturalidade que me chamou a atenção. Não era como alguém que estava desconfiado, era como alguém que tinha certeza absoluta. Foi quando ele disse algo que me gelou. "Camila, posso te contar uma coisa? Eu sempre soube que esse bebê ia chegar na hora certa. Sabe por quê?
Porque eu e a Letícia estávamos tentando há mais de um ano e nada. Aí, de repente, do nada, ela engravida. É como se fosse destino, né? Gente, naquele momento eu quase contei tudo pra ele ali mesmo, no meio do corredor de tintas do supermercado. Mas me controlei. Decidi que se eu ia fazer isso, ia fazer direito. Cheguei em casa determinada a colocar meu plano em ação. Primeiro, precisava de evidências concretas. Comecei a fazer prints de todas as conversas do Rodrigo com a Letícia. Fotografei comprovantes de lugares onde eles se encontraram. Peguei até recibos de presentes que ele comprou para ela. Coisas que eu achava que eram para mim, mas que na verdade eram para a amante. Minha ideia era simples: usar o chá de fraldas como palco para revelar tudo. Mas não ia ser um escândalo qualquer. Ia ser algo calculado, devastador, inesquecível. Ofereci para organizar uma surpresa especial no chá de fraldas. Disse para a dona Helena que queria fazer uma apresentação de slides com fotos da família, momentos especiais, para celebrar a chegada do bebê. Todo mundo achou a ideia linda, romântica. Passei semanas preparando essa apresentação. Comecei com fotos normais da família, almoços de domingo, aniversários, viagens. Fotos do Bruno e da Letícia no casamento, dele pintando o quartinho, dela com a barriga crescendo. Tudo muito emocionante, muito bonito. Mas no meio da apresentação, eu ia inserir as evidências. As conversas entre eles. As fotos que eles tiraram juntos escondido. Os comprovantes dos encontros. Tudo cronologicamente organizado para contar a história completa do caso. O plano era perfeito. Toda a família ia estar reunida, incluindo os pais do Bruno, os tios, os primos. Seria impossível esconder ou minimizar o escândalo. Eles iam ser expostos na frente de todo mundo que amavam e respeitavam. Mas vocês sabem o que dizem sobre os melhores planos, né? Às vezes a vida tem outros planos para a gente. E 3 dias antes do chá de fraldas, eu recebi uma ligação que mudou tudo. Era o Bruno. E as primeiras palavras dele foram: Camila, a gente precisa conversar. Eu sei de tudo. Quando o Bruno disse que sabia de tudo, eu quase deixei o telefone cair. Minha primeira reação foi negar, fingir que não sabia do que ele estava falando. Mas a voz dele estava tão calma, tão determinada, que eu percebi que não adiantava mentir. Bruno, eu posso explicar, comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Camila, vem aqui em casa hoje à noite. A Letícia vai estar na casa da mãe dela. A gente precisa conversar com calma. Cheguei na casa deles às 20 horas, nervosa, sem saber o que esperar. O Bruno me recebeu na porta e, gente, ele estava diferente. Não era mais aquele homem ingênuo e sorridente que eu conhecia. Havia uma frieza no olhar dele que me assustou. Sentamos na sala e ele foi direto ao ponto. Há 3 semanas eu contratei um detetive particular. Meu queixo caiu. Como assim? Camila, eu não sou burro. Comecei a desconfiar há 2 meses. A Letícia ficou estranha, o Rodrigo muito solícito. E teve uma noite que ela falou o nome dele dormindo. Ele pausou, respirou fundo. O detetive confirmou tudo. Tenho fotos, gravações, relatórios completos. Ele pegou uma pasta em cima da mesa e mostrou para mim. Gente, tinha tudo ali. Fotos deles entrando em motel, saindo de restaurantes, ele deixando ela em casa quando eu estava trabalhando. Tinha até gravação de uma conversa telefônica onde eles combinavam um encontro. Bruno, eu descobri faz pouco tempo também. Estava planejando contar para você no chá de fraldas. Comecei a explicar meu plano da apresentação de slides. Ele me ouviu em silêncio e, quando terminei, sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem estava planejando algo. Camila, seu plano é bom, mas o meu é melhor. Que tal a gente trabalhar juntos? E foi aí que ele me contou o plano dele. No chá de fraldas, quando todo mundo estivesse reunido, ele ia fazer um discurso emocionante sobre paternidade, sobre como estava feliz em ser pai. Ia agradecer a esposa, o cunhado, toda a família. E no final, ia dizer que tinha uma surpresa especial. A surpresa seria uma apresentação que ele mesmo tinha preparado. Começaria com fotos da gravidez, ultrassons, momentos especiais. Mas depois viria a verdade. Todas as evidências que o detetive tinha coletado, organizadas cronologicamente. Mas tem mais, Camila. Eu quero que você esteja do meu lado quando eu revelar tudo. Quero que todo mundo veja que nós 2 somos as vítimas aqui. Passamos a noite inteira refinando os detalhes. Decidimos que eu chegaria no chá de fraldas fingindo que estava tudo normal. Bruno faria o discurso dele. E quando a bomba explodisse, nós 2 estaríamos unidos, apoiando um ao outro. O dia do chá de fraldas chegou. A casa da dona Helena estava linda novamente, cheia de gente, todo mundo feliz.
A Letícia radiante, o Rodrigo fazendo o papel de cunhado exemplar. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Mas vocês não vão acreditar na reviravolta que ainda estava por vir. O chá de fraldas estava no auge quando o Bruno pediu a atenção de todo mundo. Ele estava com um microfone improvisado na mão, sorrindo. E toda a família se reuniu na sala. A Letícia estava sentada numa poltrona decorada, com a barriga de 7 meses bem evidente, recebendo os parabéns de todo mundo. Pessoal, eu queria fazer um discurso especial hoje, começou o Bruno. Ser pai sempre foi meu sonho, e ver esse momento chegando é a realização da minha vida. Todo mundo estava emocionado. A dona Helena chorando, as tias suspirando, o Rodrigo ali do lado fingindo estar orgulhoso. Eu estava nervosa, mas confiante no nosso plano. Mas antes de mostrar a surpresa que preparei, quero agradecer algumas pessoas especiais. Minha esposa Letícia, que está carregando nosso filho. Ele olhou diretamente para ela, que sorriu sem desconfiar de nada. E meu cunhado Rodrigo, que tem sido tão presente nessa gravidez. Foi aí que o Bruno ligou o projetor. As primeiras imagens eram lindas. Ultrassons, fotos da Letícia grávida, momentos da família. Todo mundo estava sorrindo, tirando foto da apresentação. Mas aí as imagens mudaram. Apareceu a primeira foto do detetive, Rodrigo e Letícia saindo de um motel. O silêncio na sala foi instantâneo. Surpresa! Disse o Bruno com uma calma assustadora. Descobri que meu filho na verdade é meu sobrinho. O caos foi total. A Letícia começou a chorar desesperadamente. O Rodrigo tentou desligar o projetor, a dona Helena gritou: "Que loucura é essa?" Mas o Bruno continuou passando as evidências. Conversas, fotos, comprovantes de encontros. Foi quando aconteceu a reviravolta que nem eu esperava. O Bruno olhou para mim e disse: "Camila, vem aqui do meu lado, porque nós dois temos algo para contar para vocês." Eu me aproximei dele, confusa, porque isso não estava no nosso plano. E aí ele soltou a bomba final. "Pessoal, eu e a Camila estamos juntos há 1 mês. Descobrimos a traição no mesmo período, nos apoiamos e acabamos nos apaixonando." Gente, eu quase desmaiei, porque era verdade. Durante aquelas semanas planejando a vingança, conversando todos os dias, nos consolando mutuamente, realmente tinha rolado algo entre a gente. Mas eu não esperava que ele fosse revelar isso ali na frente de todo mundo. A família ficou em choque total. Rodrigo e Letícia tentaram se defender, mas não tinha defesa possível. As evidências estavam todas ali, na tela, na frente de 50 pessoas. O final da história? Rodrigo e Letícia foram literalmente expulsos da família. A dona Helena disse que não queria mais ver a cara dos dois. Eles se separaram dos cônjuges e foram morar juntos, mas a relação não durou nem 6 meses. O peso da culpa e o julgamento de todo mundo destruíram eles. O bebê nasceu e, pasmem, o Bruno registrou como filho dele mesmo. Disse que a criança não tinha culpa de nada e que ia criar com amor. Hoje ele tem uma nova namorada, uma mulher incrível que adora o menino. E eu? Bem, eu e o Bruno realmente tentamos um relacionamento por alguns meses, mas percebemos que nossa conexão tinha nascido da dor, da vingança, e isso não era base para um amor verdadeiro. Hoje somos grandes amigos, nos apoiamos sempre, e eu sou a tia postiça mais babona do mundo. Encontrei o amor da minha vida 2 anos depois, um homem que me valoriza de verdade. E adivinha? Estou grávida de gêmeos. Às vezes a vida nos ensina que a verdadeira justiça não é a vingança, mas sim encontrar nossa própria felicidade. E que os finais felizes chegam quando menos esperamos, das formas mais inesperadas.